Como você pode estar se perguntando assim, mas como que eu uso esse problema para desenvolver minha tese? Como que eu uso esse problema? Tá? Encontrar o problema é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Agora, qual é o passo seguinte? Você vai transformar esse problema em interrogação. Você precisa transformá-lo em uma pergunta. Então, você vai usar o subterfúgio da pergunta mais uma vez. Primeiro, você faz uma pergunta específica para o tema. Agora, diante da resposta, você vai transformar essa resposta em uma pergunta. Que termos ou expressões interrogativas você pode usar para formular essa pergunta? Você pode usar por quê, por exemplo, como, e dentro do como, você ainda pode usar o de que forma, de que modo, de que maneira. Você pode usar o que é, ou qual é, ou quais são, né, dependendo do que vier depois. Até que ponto, que é a mesma coisa que eu dizer em que medida, e por aí vai. Você pode usar esses termos encabeçando o seu problema e transformá-lo em uma pergunta. Porque o seu problema ele tem que ser formulado em forma de pergunta. Você chegou no problema, certo? Agora você vai formulá-lo em forma de pergunta. Então vamos transformar esses nossos problemas que aqui nós chegamos agora em pergunta, usando essas expressões, esses termos interrogativos. Então a primeira ficaria da seguinte forma: por que estigmatizar pessoas portadoras de doenças mentais prejudica a convivência entre as pessoas? Pronto, eu formulei uma pergunta-problema. Por que estigmatizar pessoas portadoras de doenças mentais prejudica a convivência entre as pessoas? Tá clareando para você? Tá clareando como chegar na tese? Calma que a gente ainda não chegou na tese. Estou me direcionando para ela. No outro tema lá da FUVEST, a pergunta-problema poderia ficar assim, ó. Como hoje os avanços promovidos pela ciência podem mais atrapalhar do que ajudar o homem? Vou só abrir um parênteses aqui, porque é diferente de como. Embora eles pareçam-se muito iguais em dados momentos, é diferente uma coisa da outra. Porque mostra razões. Como mostra o modo, a forma, a maneira como algo acontece. Então, não confundir essas partículas interrogativas. Então, ó, como hoje os avanços promovidos pela ciência podem mais atrapalhar do que ajudar o homem? Cheguei na minha pergunta-problema. Agora eu já estou com a faca e o queijo na mão.